castelo forte é o nosso Deus. Nesta manhã vamos estar estudando, um estudo foi tirado da revista Expressão do ano de 2002 e tem um tema atual, sempre atual, lições para os nossos dias. E esse contexto, há 2, 3 quarta-feiras passadas nós falamos sobre a igreja, a unidade da igreja. E esse estudo é uma continuação sobre isso, sobre a igreja. Então, continuamos a falar sobre igreja. Naquele estudo de quarta-feira, nós trabalhamos a igreja no sentido organizacional, baseado ali em 1 Coríntios, capítulo 12. E hoje vamos estar refletindo ali sobre a igreja, mas em 1 Coríntios, no capítulo 10, refletindo sobre a igreja no contexto organizacional também, mas também no contexto, sentido cada um de nós, igreja eu, igreja você, igreja somos nós. E ao mesmo tempo a igreja organizacional, a comunidade, a igreja como estrutura, como um todo. E para isso então nós vamos ler o texto de 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 13. E vamos fazer então a leitura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Oremos mais uma vez, irmãos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida, te agradecemos, ó Deus, por este momento e te pedimos que o Senhor, ó Pai, use segundo a tua querer e a tua vontade, sabendo de toda a limitação, de tudo aquilo que o homem é, de tudo aquilo que o Senhor é. Sabemos que a única autoridade que tem aqui é da tua palavra, ó Deus. Que o Senhor a use, que o Senhor fortaleça a vida de cada um de nós, possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nós choramos, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Irmãos, mais uma vez falando de Coríntios, é preciso se lembrar o contexto que foi escrito, o livro de Coríntios. Embora já bastante atualizado, é sempre bom lembrar que o livro de Coríntios, a carta de Paulo ao Coríntios, é uma carta ali que traz ali respeito a vários problemas que haviam na igreja, a dúvidas espirituais. Lembrando que Corinto era uma cidade polo, uma cidade realmente das mais famosas da época, onde havia ali diversas situações acontecendo. E lembrando que essa igreja era uma igreja recém-criada. Aproximadamente 3 anos Paulo havia criado essa igreja. E agora Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, já não estava ali mais presente, mas recebia informações daquela igreja. E essas informações então traziam que haviam muitos problemas. Havia ali muita dificuldade naquela igreja. Embora seja uma igreja nova, embora seja uma igreja que tenha nascido ali, no meio de um contexto tão difícil, mas ali aquela igreja enfrentava muitos problemas. E a carta de Coríntios, Paulo traz uma fascinante e inestimável visão da teologia pastoral, ou seja,
modo de lidar com vários assuntos e problemas na igreja à luz da palavra de Deus. Né? Então, por isso que Paulo escreve essa carta ali, como lidar com tantos problemas, tanto lidar com tantas situações. E talvez você possa pensar, né? Pensemos, mas a igreja hoje não tem tantos problemas. A igreja hoje não é como a igreja de Corinto, né? E nós podemos refletir realmente que talvez não tenhamos aqueles problemas, mas nós temos que entender que a igreja sempre terá problemas. Não porque a igreja é um lugar de problemas, mas porque o pecado ele traz isso. É porque nós somos essa pessoa, esse povo, que embora separado, que embora escolhido, ainda somos pecadores, ainda somos falhos, e tantas vezes nos esquecemos daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Tantas vezes, embora recentemente possamos ouvir e entender a palavra de Deus, mas dia após dia nós erramos, pecamos e fazemos aquilo que desagrada a nosso Deus. Podemos entender que a igreja é um lugar que sempre haverá problemas, porque a igreja é um lugar que sempre vai ser atacado pelo inimigo, por Satanás, que tenta e continuará tentando atacar a igreja, atacar a cada um de nós membros. Igreja viva, corpo de Cristo. Podemos ver um momento atual, a pandemia. A pandemia é um problema para nós. A pandemia é um problema para a igreja. Ao vermos cada vez mais os bancos vazios e nós temos que estar nos comunicando via internet, cultos online, podemos dizer que isso é um problema para cada um de nós, problema para a igreja, né? E os problemas eles são atuais, eles continuam acontecendo. Nós não podemos, né, negar que isso muitas vezes afeta, que isso tantas vezes nos atrapalha, e precisamos realmente continuar firmes, combatendo, vivendo, né, dentro da esperança, dentro daquilo que Paulo orienta. Podemos dizer também tantas dificuldades que eu e você enfrentamos, né? Dia após dia acordamos, lutas e mais lutas, cada um com seus sonhos, com seus desafios, né? Todos esses são problemas vivenciados por nós, cada um com o seu, uns mais, outros menos, mas todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades. E diante disso, irmãos, essa carta de Paulo ali, à igreja de Corinto, né? Ele traz como tema nessa manhã, lições para nossos dias. O que Paulo trouxe ali aos coríntios que podemos também e devemos aplicar aos nossos dias, nessas lições de vidas, que são presentes diante de problemas, diante de ataque, diante de tudo aquilo que nós sempre temos e que sempre vivenciamos até a volta de Cristo, ou até a nossa partida, que é essa vida aqui presente, com lutas, alegrias, mas sempre precisamos encará-las, precisamos vivenciá-las, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E Paulo então começa a tratar aqui, né, no capítulo 10, né, ele faz a comparação ali do povo da igreja de Corinto, né, e retorna ali à história do povo de Israel. A história do povo de Israel. Ele traz ali que existe uma grande semelhança entre os crentes de Corinto e o povo de Israel. Qual era essa semelhança que ele traz, né? Ambos viviam ricamente abençoados por Deus. Israel havia sofrido as consequências do seu pecado e rebelião. Embora o povo de Israel fosse aquele povo totalmente abençoado, que Deus fez tantas coisas ali visíveis, e que nós muitas vezes hoje olhamos e lemos a palavra de Deus e nos questionamos como um povo que Deus agiu tanto, foi capaz de se voltar contra esse Deus. Como um povo onde viu a mão de Deus, todo o tempo, presente, foi capaz de se voltar contra esse Deus. E Paulo então traz ali para Coríntios também. Coríntios também vivenciou essa expressão de Deus, esse amor de Deus. Aquele povo ali da igreja recém-criada, eles viviam num contexto de total idolatria. Lembrando que Corinto era uma cidade totalmente idólatra. Era uma cidade onde, se olhasse humanamente, não teriam condições de se ter ali nascido ou criado uma igreja, criado um povo escolhido por Deus. E isso é que o Paulo chama a atenção, de que eles foram ali também criados, eles também foram abençoados por Deus. E eles estavam ali vivenciando isso. Mas embora tivessem vivenciado isso há tão pouco tempo, durante esses 3 anos e poucos, eles já estavam perdendo essa referência, estavam perdendo essa lembrança do que Deus tinha que ter feito na vida de cada um deles. Mesmo diante desse milagre, dessa ação de Deus, os membros da igreja já tinham esquecido as bênçãos do Senhor. Diante disso, meus irmãos, nós podemos realmente lembrar também para nossas vidas, será se muitas vezes nós também não temos feito como a igreja de Corinto? Independente do tempo, independente da situação,
muitas vezes nós também esquecemos rapidamente da bênção do Senhor. E podemos dizer, então, como primeiro ponto, primeiro tópico nesse nosso estudo, privilégios não garantem vitória permanente. O que seria isso? Privilégios não garantem vitória permanente. Não podemos nos acomodar, irmão. Se olharmos o texto, a comparação que Paulo faz, o povo de Israel experimentou uma série de bênçãos do Senhor. O versículo 1, versículo 4 diz: ora, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O direcionamento de Deus por meio da nuvem que anunciava sua presença e o seu cuidado contínuo para com Israel. O povo viu a nuvem, o povo se locomovia segundo a nuvem estava ali presente a todo tempo. O versículo 2, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O povo presenciou, o povo passou a passagem pelo mar, que mostrou o imenso poder usado por Deus em favor de seu povo, para libertar-o da opressão do Egito. O povo experimenta, o povo passa aquela situação pelo mar vermelho. O povo é batizado, versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Foram batizados ali. Receberam ali a presença, o clamor do Senhor Jesus Cristo, a presença do Senhor ali. E o suprimento contínuo do maná do céu e a água fornecida por Deus. O versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Irmãos, mesmo diante de toda essa situação, mesmo diante de todo esse contexto, nós vemos ali que o povo esqueceu rapidamente. O povo esqueceu da nuvem. O povo esqueceu que o mar vermelho se abriu. O povo esqueceu de quem era Deus. O povo esqueceu desses privilégios. E o que Paulo tenta chamar a atenção aqui da igreja de Coríntio, e dentro do nosso tema, né, que são assuntos atuais também para a nossa vida hoje, né? Nós muitas vezes nos esquecemos daquilo que Deus fez rapidamente. E tudo isso é semelhante às igrejas de Corinto, talvez a nossa atualidade. E nós hoje, quantas bênçãos recebidas nós já esquecemos? Tantas conquistas, tantas vezes tudo aquilo que já Deus tem atuado em nossas vidas, cada um com sua história, com seu modo de vida, né? De anos após anos, nós muitas vezes nós não olhamos para as bênçãos, nós não olhamos para aquilo que Deus já nos deu, mas como o povo de Israel e a igreja de Corinto, se esquece daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. E Paulo chama a atenção de que não basta apenas começar. Esse é o intento de Paulo, o despertamento de Paulo. Paulo chama a atenção daqueles crentes que eles começaram bem, eles foram ali chamados, eles permaneceram à igreja no início, dentro daquela conjuntura tão difícil, mas que mesmo experimentando esse primeiro momento diante de Deus, mesmo reconhecendo e presenciando ali aquele fator espiritual, aquela bênção de Deus, não basta apenas começar, né? Esses primeiros privilégios, eles não nos garantem, né? Se nós não permanecermos firmes, se nós não continuarmos dia após dia, se nós não vivenciarmos isso dia após dia. Podemos dizer que hoje também, por meio de Cristo e sua palavra, somos guiados por caminhos seguros, em meio aos perigos de um mundo que jaz no maligno. Podemos ver seu cuidado contínuo por meio do Espírito Santo. O Senhor continua provendo um alimento para a sua igreja. O Senhor continua sendo esse que sustenta a sua igreja, que fortalece a sua igreja. Mas o Senhor é esse que requer de nós um ato contínuo. Não basta apenas olhar para o passado nosso, ou o passado da igreja, e reconhecer o que a igreja era. No passado que era bom, a igreja era boa, a igreja fazia, mas é preciso continuar fazendo isso hoje. Não adianta olharmos para, às vezes, o nosso passado, de quanto nós, às vezes, tínhamos uma melhor comunhão com o Senhor, e que é preciso realmente vivenciar isso hoje também. Nós precisamos, dia após dia, né, não nos acostumar com o passado. Reconhecer que esse passado foi bom, ele é importante, ele traz benefícios, mas ele não basta para nós termos uma vida plena, contínua perante o Senhor. Para vivenciarmos essa igreja viva, eficaz, para vivenciarmos essa igreja que enfrenta os problemas, que enfrenta as dificuldades, não é preciso apenas olhar para trás. Não é preciso vivenciar hoje com o que já passou, mas é preciso viver o presente. Né? Que essa questão de nós vivenciarmos isso automaticamente, né? Sem refletirmos sobre as nossas ações, sem refletirmos sobre as nossas atitudes,
né? Que esses privilégios por nós já alcançados durante muito tempo, e aí Paulo fala isso a respeito à igreja ali, o povo de Israel, esses privilégios todos que eles foram bem-sucedidos, né? A igreja de Corinto, isso não pode se tornar de forma automática e dizer que eles continuam se nós não continuarmos com as nossas ações. O que o Paulo está querendo dizer aqui através desse contexto, que irmãos, é preciso continuar, é preciso dia após dia buscar ao Senhor, servir ao Senhor, é preciso dia após dia ser essa igreja viva, eficaz, é preciso hoje continuar servindo ao Senhor com o mesmo amor, com o mesmo entusiasmo. É preciso lembrar, sim, que houve tempos melhores, tempos bons, uns melhores do que os outros, mas que hoje continua sendo o tempo de nós continuarmos buscando e servindo a este nosso Deus. E se nós continuarmos aqui a leitura do texto, Paulo traz esse exemplo histórico de Israel, as bênçãos históricas de Israel até o versículo 4. E no versículo 5 tem o que chama também o nosso despertamento. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Mesmo tantas pessoas tendo presenciado a nuvem, menos tantas pessoas tendo passado pelo Mar Vermelho, aquele povo não entrou na terra prometida. Aquele povo não agradou ao Senhor. Somente 2 passaram. Somente 2 venceram as lutas, as tentações, né? A história de Israel nos mostra isso. E Deus aqui se fala, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A reflexão aqui de Paulo para os Coríntios é, irmãos, se nós apenas vivenciarmos, se nós apenas reconhecemos esse passado, mas não continuarmos vivos nele, não continuarmos buscando e servindo ao nosso Deus, nós ficaremos para trás. A igreja se perde, a igreja fecha, nós nos perdemos se nós não continuarmos buscando e servindo ao Senhor. Paulo traz a reflexão de que não basta apenas começar, mas é preciso caminhar. E essa caminhada aqui no versículo 5 mostra que é uma caminhada difícil, né? Mostra que muitos ficaram para trás. Podemos ver a igreja no sentido organizacional, quanto tempo temos a igreja, quantas pessoas já se passaram aqui, quantas vidas já se passaram, que entusiasmado e agora já não estão mais. Muitas vezes nós mesmos passamos por tempos que às vezes desanimamos, ficamos enfraquecidos. E o Senhor nos lembra que é preciso realmente vivenciar isso dia após dia. É preciso continuar, porque se não continuarmos, se vivermos só daquilo que foi, nós, a igreja, ficaremos para trás. E eles fazem essa comparação com a igreja de Corinto, com a igreja, com o povo de Israel. E aí ele diz no versículo 6, por que isso tudo acontece, por que aconteceu isso? E ele diz assim, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles ficaram para trás, o povo de Israel, muitos ficaram para trás. E a igreja de Corinto vivia aquele momento que muitos estavam ficando para trás, porque estavam cobiçando as coisas más. E nesse podemos definir então esse segundo ponto, como é preciso manter-se alerta. É preciso manter-se alerta para não cobiçar as coisas más. É preciso manter-se alerta para não cairmos no esquecimento, para não cairmos no desânimo, para não cairmos no costume, mas para continuarmos com essa chama viva em nossas vidas. E esse alerta diz aqui contra o pecado. O perigo de uma igreja ou um crente se considerar tão abençoado que acaba se tornando excessivamente confiante, considerando-se no seu impermeável às tentações e invulnerável à queda. Irmãos, temos que reconhecer que o nosso coração é mau, que somos maus. Temos que reconhecer a nossa necessidade de Cristo, a nossa necessidade de buscar o Senhor, a nossa vontade de pecar. Temos que reconhecer que o diabo realmente nos atenta dia após dia. Temos que reconhecer que somos realmente totalmente depravação total. E quando reconhecemos isso, irmão, nós temos que ficar alerta. Nós temos que ficar atentos. Atento que está à nossa volta, atento a todos os acontecimentos. Mateus 26:41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a nossa carne é fraca.
Nós precisamos realmente da ação de Deus para não desanimarmos, para não enfraquecermos e para não passarmos por todos esses momentos. E aí o versículo continua. Como eles fizeram isso? Como eles se desviaram? E aí diz o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ah, irmãos, precisamos lembrar que no seu coração uma cobiça sempre pronta e atraí-lo a seduzi-lo, como diz Tiago 1,14. E Paulo, então, nessa passagem, faz menção ali a 4 tipos de pecado que o povo de Israel estaria cometendo contra Deus. E nesse versículo 7, ele diz o pecado da idolatria. O pastor falou no culto passado, idolatria, o que é idolatria? Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossos corações, qualquer coisa que ocupe a centralidade de Cristo em nossos corações, isso é idolatria. E nós despertamos, irmãos, para que talvez tenhamos que combater essa idolatria dia após dia na nossa vida. Porque esse coração mau, esse coração pecaminoso, ele busca tantas vezes essa idolatria. Essa idolatria, podemos dizer, no materialismo, na busca do prazer, no individualismo, dentro daquilo que nós achamos que somos, que temos. Tudo isso muitas vezes colocamos no lugar de Cristo. Isso é idolatria. Isso que Paulo mostra aqui, que o povo de Israel se perdeu, o povo de Israel distanciou do Senhor, porque foi um povo idólatra. E no contexto de Corinto, que era uma cidade totalmente idólatra, que era uma cidade de uma das consideradas mais perversas da atualidade, com tantos mitos, com tantas tradições, né? Aquele povo que havia experimentado esse chamar da igreja, muitas vezes estava se voltando também para a idolatria. E é aqui que Paulo nos chama a atenção, que essa idolatria nos distancia de Deus. Essa idolatria é narrada ali em Êxodo 32:6. O povo ali então se prostra, dança, faz tudo aquilo que não se deve fazer diante do Senhor. E vem ali a ira do Senhor, a justiça do Senhor, e trabalha o povo de Israel. E podemos dizer também, o versículo continua: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. O que seria essa imoralidade? Ali nos relata, ali em Números 25, de 1 a 9, o povo não deveria possuir, o povo de Israel separado não deveria possuir as mulheres de outras nações. E aquele povo então começou a usar e a se juntar com aquelas outras mulheres, e Deus então trazia ali o juízo. E ali diz no versículo 9, né? No versículo 9 diz: 24.000 morreram num só dia. Se você pegar a sua Bíblia depois e abrir em Números 25, versículo 9, né? Você vai ver essa história, narrar essa história de que a imoralidade, um povo que se ajuntou com os costumes, com os prazeres do mundo. Irmãos, hoje na igreja, nós, cada um, temos que tomar cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que escutamos, com aquilo que desejamos. É algo que nos afasta do Senhor, é essa questão de imoralidade, de como nos prostramos diante do Senhor, de como vivenciamos a nossa vida. O Senhor realmente tem tratado, e aqui Paulo nos mostra isso muito claro, que o Senhor trata o pecado com a maneira que é tratado o pecado. Deus não aceita o pecado. Embora receba ali este pecador, mas ele trata o pecado. E este pecador precisa ali, como lemos no Salmo 32, reconhecer, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor o perdão pelos pecados, pelas falhas, pelas nossas iniquidades. Mas o texto caminha e podemos dizer: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pecaram pelas mordeduras das serpentes, o versículo 9. Muitas vezes temos tentado ao Senhor, temos provado ao Senhor. Muitas vezes nós temos contexto de que nós queremos dar ordem ao Senhor, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que curar, o Senhor tem que acabar com isso. Nós queremos provar: se o Senhor é Deus, faça. E aqui fala: não tente o Senhor Deus. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Cabe a cada um de nós nos assentarmos, realmente reconhecermos a nossa pequenez e orarmos ao Senhor para que, do jeito dEle, do modo dEle, segundo a tua vontade, Ele faça todas as coisas. É nessa convicção que oramos, que Deus é quem faz, e nós clamamos.
clamamos pela recuperação da saúde, clamamos pelo fim, pela cura, mas é Deus que dá a resposta. É Deus que sabe todas as coisas. Nós não temos como provar ao Senhor, nós não temos que ficar colocando o Senhor à prova, porque o Senhor é esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus que controla, soberano, presente. Não devemos ficar provando o nosso Deus. E o povo de Israel fez isso. Podemos ver isso ali em Números 21, 5 e 6. Eu não estou lendo aqui os versículos, e você depois na sua casa, se quiser abrir no Números lá, contando a história ali do povo de Israel, precisamente esses pecados que foram narrados aqui de idolatria, que está em Êxodo, imoralidade, tentação. E podemos ver um pecado também aqui que Paulo cita como os 4. Sabemos que temos vários outros, mas Paulo cita aqui 4 pecados que foram narrados ali, que é o da murmuração. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Irmãos, talvez temos também praticado esse pecado, murmurado. Além de querer colocar Deus à prova, além de muitas vezes não termos Deus como centro, nós murmuramos. E aí Paulo relembra que essa murmuração é feita mesmo diante de ver tudo aquilo que Deus já fez. Por isso o contexto dos primeiros 4 versículos ele é muito profundo nas nossas vidas. Não basta apenas ver, não basta apenas até experimentar aquele momento, mas é preciso vivenciar aquele momento todo dia. É preciso vivenciar esse evangelho todo dia. Quantas vezes murmuramos porque as coisas não saem do jeito que nós queremos? Quantas vezes vemos murmuração por conta da pandemia? Murmuração porque não podemos fazer o que fazíamos? E a diferença é, irmãos, que devemos orar, devemos clamar, mas não devemos murmurar. Não murmure. Entenda. Descanse. Quando o povo murmurou, o povo foi ali confrontado pelo Senhor. E eles foram ali punidos. Punidos porque eles queriam saber, cadê o pão, cadê o maná? Mesmo Deus já tendo dado isso há muito tempo. O povo murmurou falando, Deus, o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui. Porque é um povo que dia após dia não confiava mais no Senhor. É um povo que tinha perdido tudo aquilo que já tinha vivenciado. O cuidado de Deus, a provisão de Deus. Quem Deus é. Esse Deus poderoso, soberano. Eles perderam esses primeiros privilégios. E eles não ficaram atentos, alerta contra o pecado. Esses foram o nosso primeiro e segundo ponto. E indo para nosso encerramento, irmãos, dessa manhã, que é o estudo desse texto de Coríntios. Mas esse texto de assuntos atuais hoje, porque hoje nós também precisamos continuar não apenas vivenciando privilégios do passado, mas precisamos continuar buscando uma vida de santidade. Nós precisamos hoje continuar sempre alerta contra o pecado, dia após dia nessa luta, atentos. E aí nós lemos ali no início Efésios 6, que diz a armadura de Deus. Com essa armadura que nós vamos permanecer firmes, fortalecidos no Senhor. Mas entendendo isso tudo, Paulo encerra ali nessa parte, essa questão ali que estava instruindo aos Coríntios. Ele diz, Deus proverá o livramento. Irmãos, precisamos reconhecer sim tudo isso. Mas essa afirmação aqui no versículo 11 e 12, diz, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, atentos. Não confiemos na nossa própria força. Não confiemos no nosso próprio entendimento. Não confiemos em que nós somos, não confiemos em que nós lemos a Bíblia, não confiemos que nós somos crentes, super crentes. Mas confiemos no Senhor, irmão. E aí vem o versículo 13, encerrando assim, ele diz, não sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Muitas vezes, as nossas justificativas para sermos negligentes para o pecado,
as nossas justificativas para iniciarmos e não continuar. O presbítero Vilmar falou aqui quarta-feira sobre programa de leitura, que muitas vezes começa e não termina. E muitas vezes nós temos tantas outras justificativas. E aqui a palavra de Deus ali, Paulo ali aos Coríntios, ela diz: Deus não manda tentação que a gente não possa suportar. Se nós não cumprimos, é porque nós falhamos. Porque ela era suportável. Porque ela era limitada pelo poder de Deus. Essa afirmação traz grande motivação ao cristão em meio às muitas tentações e perigos que o assediam nesse mundo tenebroso. Como é possível suportar isso tudo? Como é possível vencer e continuar? E aqui Paulo diz, não é preciso entrar em pânico, é necessário estar atento e preparado, mas com certeza de que não haverá tentação que ultrapasse a capacidade humana de resistir. Nós não somos tentados além das nossas forças, irmãos. Nós não somos tentados por aquilo que o diabo é, que Satanás é, mas nós somos tentados dentro daquilo do limite que Deus tem a cada um de nós. Existe uma limitação estabelecida por Deus para essa ação do inimigo. Embora entendemos esse ataque, embora entendemos que dia após dia precisamos vigiar, precisamos estar buscando ao Senhor, esse ataque ele é limitado pela ação de Deus. E esse ataque é limitado no sentido de que Deus permite que nós sejamos tentados até o nosso limite. Deus não tenta ninguém, mas somos tentados pelo nosso próprio mal, pela nossa carne, pelo pecado. Mas esse pecado, essa carne, ela ainda é limitada pelo poder de Deus para não ultrapassar aquilo que nós não poderíamos fazer. Deus proverá esse livramento, irmãos. E nós podemos ver que como Deus tem provido este livramento para as nossas vidas. Nós muitas vezes precisamos usar os recursos que Deus tem nos dado para suportar, para continuar, para não ficar pelo caminho, para não voltarmos aos pecados, às coisas más, para realmente termos essas lembranças aqui citadas em Coríntios como amostra, como reflexão dos dias atuais, dos momentos maus. Por isso que o tema é momentos atuais, reflexões para os nossos dias atuais. O que fazer em meio a isso tudo, o que fazer em tantos problemas, tantas dificuldades, o contexto atual. E a palavra de Deus, irmãos, é aquela que nos sustenta. Nós temos a leitura, irmãos. Não deixemos de ler a Bíblia. Não deixemos de buscar ao Senhor em oração. Não deixemos de buscar conhecer a cada dia mais, sustento nessa palavra de Deus que é viva e que é eficaz. A Bíblia é a bússola que nos orienta em todo o caminho e na tentação. Segundo Timóteo 3,15, uma parte diz, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É a Bíblia que nos chama a isso tudo. É a Bíblia que nos orienta a isso tudo. É a Bíblia que nos traz ali, através do Deus Santo Espírito Santo, essa reflexão. E esse autor dessa revista que traz esse tema diz, a leitura da palavra combate o crescimento do ego, pois revela as motivações mais íntimas do coração, desenvolvendo o pecado e o expondo. Então a leitura que nos mostra, desvenda o nosso pecado, desvenda aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que nós devemos ir contra, aquilo que nós devemos lutar. É a Bíblia que nos dá a noção de que precisamos seguir a Deus e não a outras coisas. É a Bíblia que nos orienta que devemos buscar em primeiro lugar o Senhor e tudo demais será acrescentado. É a Bíblia que nos mostra que devemos ter fé, que devemos confiar. É a Bíblia que nos mostra essa soberania de Deus. A oração de Mateus 6,13 é, não nos deixei cair em tentação. É através da oração, irmãos. Reconhecemos aqui a leitura bíblica, esse entendimento, a iluminação do Espírito Santo, mas o Senhor nos ensina a orar, para não cair em tentação, para não nos desviarmos, para não apenas experimentarmos esse início de privilégios, mas realmente estarmos totalmente alertas contra o pecado, lutando contra o pecado. Nós podemos ver que esses são os meios que Deus utiliza, né, para nós termos ali essa vida de comunhão, para nós não ficarmos para trás, para nós não ficarmos como o povo de Israel, que muitos ficaram. E como na igreja de Corinto, que muitos estavam ali com problemas, já fazendo todos esses tipos de pecados, e não experimentando mais a boa, perfeita, agradável presença do Senhor. Mas Paulo chama a reflexão que o Senhor é esse que nos livra, que nos dá o caminho.
É esse que não nos deixa confiar em nós mesmos, confiar em quem nós achamos que somos, mas que mostra para Jesus. E Ele nos orienta que se nós realmente, então, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É esse Deus que restaura, que nos renova, que nos faz vivenciar novamente a experiência do Deus cuidador, do Deus provedor, da nuvem, do mar vermelho, do Deus que chama a igreja, que chama o seu povo, do Deus que institui a comunidade evangélica e faz dela uma instituição viva e eficaz. Precisamos vivenciar dia após dia esse Deus, irmãos. Concluindo, irmãos, podemos dizer que este contexto de Corinto traz o registro da história de Israel foi feito para a nossa advertência, para que, alertando-nos sobre nossa condição decaída e a força das tentações, usando os maravilhosos recursos divinos à nossa disposição, evitemos cair como eles caíram. Isso nos remete, irmãos, que a vida com Cristo, a vida de igreja, mesmo distante como estamos agora, não desista, não pare, não se acomode, continue orando, continue lendo a tua palavra. Não podemos utilizar deste meio que Deus usa para nós, não nos perdemos, que é a comunhão mais próxima agora. Podemos ver que a comunhão é utilizada por Cristo quando Ele fala, não deixeis de congregar, quanto é costume de alguns. A participação da ceia do Senhor, como o pastor também falou domingo passado, estamos sendo ali sem condições desse privilégio, desse meio de graça, desse meio que nos sustenta, que nos fortalece. Mas cremos e entendemos que é o tempo do Senhor e o momento do Senhor. Mas, irmãos, temos a Bíblia e temos a oração, que podemos continuar agora, neste momento, mais apegados, mais firmes, reconhecendo que é Ele que nos vai nos trazer a compreender e a vivenciar, experimentar realmente os privilégios da ação de Cristo, que vai nos orientar a atentarmos para o pecado, não nos acostumarmos com o pecado, sermos alertas contra o pecado. E aí o autor encerra esse contexto dizendo: a cada manhã devemos nos levantar, sabendo que enfrentaremos tentações ao longo do dia. Por essa razão devemos tratar nosso coração preventivamente, buscando a presença de Deus por meio da palavra e das orações. Igreja viva, igreja permanente, igreja de Cristo, é que reconhece que cada dia é dia de buscar o Senhor. Cada dia é dia de reconhecer quanto falhos somos e quanto Deus é. Cada dia é dia de glorificar, adorando, louvando, agradecendo o nome do nosso Deus. E que, embora todas as circunstâncias, tudo aquilo que a vida nos propõe, tentações, lutas, adversidades, temos esse Deus em quem confiar. Temos esse Deus que narra a história, narra a vivência de cada um, poderoso, criador, como fez com o povo de Israel, como restaurou a igreja de Corinto, como sustenta a igreja presbiteriana do Vale e tantas outras igrejas evangélicas pelo Brasil e pelo mundo, como sustenta a vida de irmãos crentes, firmes no evangelho, como sustenta a vida de cada um que permanece, que busca, que fica atento, mas reconhece que tudo isso provém do Senhor, que o nosso coração é mau, que as nossas ações são maus, em que precisamos realmente sempre lembrar do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus fará. Sempre lembrar que o pecado destrói, que o pecado nos afasta de Deus. E sempre lembrar que Deus é esse presente que nos sustenta, que nos renova, que nos restaura. Para continuarmos sempre igreja viva, no sentido organizacional e no sentido espiritual, individual de cada um de nós, que sou eu e você. Que nossa oração nessa manhã, que refletindo de temas atuais, soluções atuais ali que Paulo usou naquele contexto para Coríntios, para nossos temas atuais de hoje, que é continuar, permanecer, continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou a cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que complete a cada um de nós segundo o teu querer e a tua vontade. Amém?